Oi, pessoal, quem tá chegando vai dando um oi. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos falando, a live vai começar daqui a pouco. Tem alguém aí? Deem um oi. Falem. Oi, Gui. Pedro também tá chegando. Rafaela. Amanda. Estamos chegando. A live vai começar daqui 2 minutos. Fiquem por aí. Bom dia, Luciano, Wellington. Oi, Ju. Quem tá chegando, a gente vai começar daqui a pouco. Denise, Daniel. Acho que a gente já pode começar, né? Vamos lá? Bom, gente, eu sou a Isabela Moreira, repórter da Galileu, e hoje a gente tá aqui para falar sobre aborto. Na verdade, dia 28 de setembro é dia da luta pela descriminalização do aborto na América Latina e no Caribe. E para discutir mais sobre o assunto, hoje está rolando uma virada feminista sobre o assunto. Vários coletivos, personalidades estão fazendo debates online no Facebook, em suas páginas, para falar sobre o aborto, a descriminalização dele na América Latina. Quem mais está chegando? Vamos lá, o Doris, o Carlos. Gente, vão me acompanhando. Se tiver algum problema no som ou no vídeo, enfim, vocês me falem. Mas vamos lá. Então, se vocês quiserem, depois eu vou colocar direitinho toda a programação, né, que tá rolando hoje, 24 horas de, enfim, conversas, entrevistas sobre o assunto. A gente tá participando agora nesse horário. Depois eu coloco um link com toda a programação, mas se vocês quiserem procurar por essa hashtag aqui no Facebook, já dá para encontrar também. Então, vamos lá, né? Como eu disse, hoje é dia da luta pela descriminalização do aborto na América Latina e no Caribe. E a minha ideia, na verdade, é ter uma abordagem diferente, que é falar da descriminalização do aborto em dados, né? A gente ouve muita coisa por aí, enfim, sobre o aborto, mas o que os dados dizem, né? Onde onde é criminalizado e onde é legal. Bom, vamos começar pelo Brasil. No Brasil, o aborto é considerado um crime, né? Nosso Código Penal considera o aborto um crime, com exceção de 3 casos, né? Se ele for realizado por médicos e se a mulher tiver em 3 condições. Então, vamos lá. Basicamente, só funciona assim. Só é legal se a vida da mulher estiver em risco por conta da gravidez, se o feto for anencéfalo ou se ela for vítima de estupro. Mas a gente sabe que nem sempre é bem assim, né? As mulheres, mesmo nesses casos, têm muita dificuldade de encontrar o suporte legal que elas merecem, toda a assistência que é garantido para elas por lei, né? Então, assim, quem comete aborto, né? Tem um aborto em alguma dessas alguma condição que não for uma dessas 3, pode
tem algumas penas aí, né, é considerado um crime, que elas vão de 1 até 10 anos, dependendo do caso, né? Tem várias variáveis no nosso Código Penal de acordo com isso. Mas acontece que a realidade, né, gente, é muito diferente do que tá, né, nessas leis. Vamos lá. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, entre 2010 e 2014, ocorreram 56 milhões de abortos por ano no mundo inteiro, 56 milhões de abortos por ano, de 2010 a 2014. E várias pesquisas também da Organização Mundial da Saúde e algumas outras organizações mostram que isso é muito mais complicado em países que estão em desenvolvimento. O Brasil, por exemplo, seria um deles, né? Então, um outro estudo da OMS mostra que entre 1990 e 2014, os números foram mudando em algumas regiões. Então, vamos supor, por exemplo, a gente tem as regiões consideradas mais desenvolvidas do mundo. Nesses lugares, entre 1990 e 2014, a taxa de aborto caiu de 46 para 27 em cada 1.000 mulheres, com idades de 15 a 44 anos. Então, assim, pensa que isso são nas regiões consideradas desenvolvidas. Em regiões consideradas em desenvolvimento, mais especificamente na América Latina, observou-se alguns dados bem diferentes. Foi o contrário, na verdade. Na América Latina, no mesmo período, de 1990 a 2014, a taxa de aborto foi de 40 para 44 em cada 1.000 mulheres, ou seja, de 15 a 44 anos, né? Ou seja, o número aumentou. Então, assim, o que a gente vê, né, nos países subdesenvolvidos, em desenvolvimento, é muito diferente, principalmente nos que o aborto é considerado um crime. No Brasil, a gente tem... Vamos lá. No Brasil, ocorrem mais ou menos 1 milhão de abortos por ano. Isso são abortos considerados clandestinos, né? Se a gente for considerar os que são considerados legais, enfim, com procedimentos nos hospitais, tudo, são cerca de 2.000 para menos. Mas estima-se que os clandestinos sejam cerca de 1 milhão. E é bem complicado porque cerca de 47.000 mulheres morrem todo ano por conta de complicações em abortos clandestinos, né? Então, várias causas relacionadas. Pensa só, gente, 1 milhão de pessoas, né, de mulheres, 47.000 morrem todos os anos, é um número muito, muito alto. E, assim, como a gente viu mais cedo, o aborto é considerado legal, né, em caso de estupro. É uma coisa que... É um direito, né, que a mulher teria de... abortar, caso a gravidez fosse resultado de um estupro. Só que não é bem assim que a gente vê, né? Elas têm muita dificuldade de chegar até os medicamentos, os tratamentos, todo o apoio que elas precisam. A gente tem uma pesquisa do IPEA mostrou que, assim, dos 7% das mulheres que foram estupradas no Brasil e que tiveram, né, que engravidaram por conta desses estupros, 67,4% delas não tiveram acesso ao serviço de aborto legal na rede pública de saúde. Então, assim, elas não tiveram acesso a uma coisa que é garantida para elas por lei, né? Então, assim, aquele número que a gente viu de 47.000 ao ano,
47 mil mortes por ano, também tem um fundo aí nisso. Muitas vezes elas simplesmente não conseguem chegar no que é garantido delas. E assim, apesar de existirem, né, claro, existem clínicas por aí, mas ainda também tem muitas mulheres, principalmente as que não têm acesso, né, aos tratamentos, né, mesmo as clínicas clandestinas, elas ainda acabam lidando com métodos clandestinos piores ainda. Então, vamos assim, tem coisas tipo agulha, arame, grampo, coisas bem horríveis que ainda são usadas para o aborto, porque simplesmente elas não têm apoio legal, elas não têm acesso aos procedimentos que seriam seguros, né? Tanto, né, para a saúde delas mesmo. E assim, vamos falar um pouquinho sobre alternativas, né? Como que isso é em outros lugares. Na América Latina, né, na nossa região, quatro países legalizaram o aborto. Então, a Cuba, Guiana, e Porto Rico e Uruguai. E vamos falar um pouquinho sobre como isso está acontecendo para eles, né? Eu acho que o Uruguai é um bom exemplo. A legalização é recente, foi em 2012 que o Mujica legalizou. E a ideia é que, assim, tenha um suporte legal para as mulheres. Como eles falam, não é propriamente um incentivo ao aborto, mas é mais para elas terem essa opção segura, caso elas precisem. E caso elas escolham também, o corpo é delas. Então, por exemplo, o aborto foi legalizado no Uruguai em 2012. E eles têm um procedimento, né, em que, tem todo um apoio de psicólogos, médicos, pessoas preparadas para receber as mulheres. O que eles observaram? Que no primeiro ano da vigência da lei, ocorreram 6,6 mil abortos e somente uma morte relacionada a métodos clandestinos, né? O aborto ilegal. Ou seja, pensa só que no Brasil a gente tem esse número, 47 mil, né? Então, nesse caso, foi 6,6 mil abortos e uma morte. Claro, foi o primeiro ano de vigência da lei, então essas coisas tendem a mudar com o tempo, mas, assim, é muito significativo, ainda mais porque uns dados mais recentes mostram que no Uruguai são 12 a taxa de aborto é de 12 em cada 1.000 mulheres. Lembrando que em países desenvolvidos, em regiões consideradas desenvolvidas, por exemplo, esse número é mais ou menos de 27 mulheres em cada 1.000. Na América Latina, esse número ainda maior, né? São de 40 a 44. Então, pensa que isso enfim, é um dado muito significativo por que está acontecendo, né? A Bárbara tá falando, calma, está boa a sua explicação. Eu tô um pouco nervosa, gente. São várias coisas para mexer aqui, mas eu tô indo. Acompanhe aí. Enfim, então, esse foi um resultado. Isso aconteceu, né, há 4 anos, ainda tá em vigência, mas é muito importante a gente ter isso em mente, né? E lembrando que foi também na mesma... esse número é entre mulheres de 15 a 44 anos, que é o mesmo que a gente estava vendo nos outros países, né, regiões consideradas desenvolvidas e na América Latina. Então, assim, em comparação, como a gente falou, 47 mil mulheres morrem por ano no Brasil por conta de abortos legais. E em 2014, a gente viu um número aí de mais ou menos 200 mil, foram necessários 200 mil procedimentos pós-parto para mulheres que sofreram, passaram por abortos legais e, enfim, tiveram que fazer algum procedimento depois, tiveram alguma complicação na saúde, enfim, né, como a gente falou, alguns métodos, enfim, usam agulha, arame, são coisas horríveis, então, assim, em 2014, 200 mil pessoas precisaram, 200 mil mulheres precisaram passar por procedimentos pós-parto, né? Foram
tiveram complicações por causa de aborto espontâneo, ilegal, e precisaram passar por isso. Então pensem que 200 mil pessoas, com aquele número que a gente tem de 47 mil ao ano, alguma coisa, né, não fecha. Assim, enfim, são muitas complicações e muitas mortes em decorrência do aborto. Enfim, entrevista Galileu, a gente fez um dossiê há alguns meses, eu vou deixar o link para vocês na descrição, sobre o aborto, né, e vários dados, inclusive vários do que eu usei nessa live, vocês vão poder encontrar lá. E a gente entrevistou um obstetra chamado Jefferson Dresset, e ele falou o seguinte, que se todos os abortos inseguros no Brasil fossem feitos de maneira segura, a gente ia passar de 47 mil mortes por ano para cerca de 80 a mais ou menos 100 mortes por ano. Então, pensem só, 47 mil para 80 a 100, enfim, é um número bem significativo, né? A gente poderia salvar muitas vidas nesse processo, né? Várias mulheres não sofreriam complicações de vida por conta disso. Bom, gente, esses foram os dados. A gente tem várias matérias sobre isso, eu vou deixar para vocês na descrição. Eu acho que é importante, mais do que qualquer coisa, desses dados que eu passei para vocês, refletir, pensar sobre isso, discutir também, conversar com outras pessoas. É justamente isso que essa iniciativa tem como objetivo, né? Fazer com que as pessoas discutam mais sobre o assunto, que muitas vezes é um tabu. E, enfim, conversem sobre isso, discutam também nos comentários. Eu acho que isso é bem relevante também, né? É importante vocês estarem discutindo aí. Estou vendo várias pessoas engajadas. Conversem, né? Vamos manter o respeito na conversa, na discussão. Esse é um assunto muito importante. E hoje, ao longo do dia, até meia-noite, né, vão ter várias outras iniciativas, como a de hoje, vão ter várias lives em várias páginas. Eu vou deixar toda a programação para vocês nos comentários. Qualquer dúvida podem deixar aí também. E acompanhem pela hashtag Precisamos Falar sobre Aborto. Enfim, fica a reflexão aí para vocês também. Eu sou a Isabela Moreira, repórter da Galileu. E, bom, obrigada por acompanharem aí, gente. Até mais.